Graça e paz, meu amado, seja muito bem-vindo a mais um culto de oração, estudo da Palavra de Deus. Que bom que a gente pode estar reunido mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, para orar junto, para unir o nosso coração, unir a nossa fé, para prestar esse culto a Deus. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Estamos reunidos como igreja, como corpo de Jesus Cristo, então fique bem à vontade. Quero convidar você a ler a Palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 e verso 11. E a palavra de Deus diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo veio, meu amado, a esse mundo, se fez carne como um de nós, habitar entre nós, morrer naquela cruz em nosso lugar, para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Nós somos dele, feitos para a glória dele, feitos para Ele. Ele fez todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas e nós pertencemos ao Senhor. Por isso consagre o teu coração a Ele. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para nós e nós devemos recebê-lo em nosso coração para que realmente a nossa comunhão com Ele possa ser perfeita. Ele quer desfrutar da nossa companhia e quer que desfrutemos da dele. Ele quer que a nossa comunhão com Ele seja perfeita. E para isso Ele morreu e deu a vida dele naquela cruz. Para isso Ele nos reconciliou com Deus, para que tenhamos essa vida abundante. Abra o seu coração para o Senhor. Derrame sua vida diante de Deus. Não só agora, no momento de culto, não só no momento que você se ajoelha para orar, não só no momento em que você abre a palavra de Deus para ler, para entender a vontade de Deus, mas o tempo todo, 24 horas por dia, durante todo o seu dia. Mantenha a sua vida sempre na presença do Senhor. Mantenha seu coração sempre cheio, pleno dessa presença dEle, para que Ele possa governar você, reinar em seu coração, ser o seu verdadeiro e único Deus, e assim você poder viver a vida dEle, a vida que Ele nos deu. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor, nos reunimos nessa noite como igreja, como povo do Senhor, porque, Senhor, o nosso coração pertence a Ti. Nós o recebemos. Nós o acolhemos, nós o aceitamos como Senhor das nossas vidas e somos imensamente gratos por essa vida que temos em Cristo Jesus. Pai querido, mais uma vez colocamos diante do Senhor a humanidade que está perdida, como ovelha sem pastor, desgarrada, desnorteada, aflita, Senhor. Nós a colocamos diante do Senhor e clamamos a Tua intervenção na vida dessa humanidade. Que as pessoas possam ter seus corações quebrantados, para que não o rejeite como Senhor da sua vida, mas o receba teu amor, receba a tua presença, e assim gozem de vida abundante, vida eterna no Senhor, como nós temos vivido a tua vida. Nós te agradecemos, Pai, porque em nome de Jesus Cristo nós podemos nos achegar ao Senhor agora, derramar nosso coração diante do Senhor, viver em tua presença, agradá-lo com o nosso modo de vida, viver para a Tua glória. E é isso que desejamos, é isso que pedimos ao Senhor. Molda o nosso ser, cumpre a Tua vontade em nossa vida. Nos despimos de tudo que não pertence ao Senhor, para que a Tua vida possa ser abundante em nós e assim, ó Deus, também possamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que é ser Teu povo, que é ser Teu filho, que é gozar da Tua companhia e poder ter uma comunhão perfeita contigo. Muito obrigado por esse momento juntos, quando nos unimos como igreja do Senhor para cultuá-lo, para adorá-lo, para buscar a Tua face. Fale poderosamente ao nosso coração. Toca a vida de cada irmão, ó Pai, que se encontra agora ouvindo essa oração. Que a Tua presença seja com cada coração, aquecendo, ó Deus, a sua vida, abençoando, ó Pai, a sua casa, a sua família, suprindo as suas necessidades, guardando e livrando de todo mal, abençoando poderosamente a Tua igreja. Pai querido, seja conosco e recebe o nosso culto em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. De passagem, longe estou do meu lar.
pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas um motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Meu amado, nós vamos dar prosseguimento ao estudo da carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 3. Nós estamos estudando essa carta desde o versículo 1, estamos hoje no versículo 16. Deus tem falado ao nosso coração poderosamente, nos ensinado o que é ser um discípulo de Jesus Cristo na prática. A gente tem aprendido com a palavra de Deus coisas extraordinárias para podermos colocar em prática aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é que a gente tenha vida abundante. A vontade dele é que a gente cresça em conhecimento e graça de Jesus Cristo. A vontade dele é que a gente compartilhe a nossa fé com as pessoas para que todos possam ter vida abundante em Cristo. A gente está no capítulo 3, estamos vendo esse discipulado prático. No verso 16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A gente já viu, meu amado irmão,
que a gente precisa buscar essa habitação rica da palavra de Deus em nossa vida. Que a gente precisa ler diariamente a palavra de Deus com um desejo ávido de ouvir o Senhor e ser cheio dessa palavra de Cristo para que a nossa vida possa ser transformada diariamente pelo poder dessa palavra em nós. Aprendemos também que precisamos nos entregar a essa palavra de Deus, porque é ela que nos santifica e ela vai moldando em nós o caráter de Jesus Cristo, para que também ela fortaleça a nossa vida e assim conduza a nossa vida ao cumprimento da vontade de Deus. Aprendemos também que somos e vivemos do que o nosso coração está cheio. Então devemos nos dedicar a encher o nosso coração com a palavra de Deus. Vamos ver o que mais esse versículo 16 tem para nos ensinar hoje. Vou ler novamente esse verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Vou parar por aqui hoje. Esse versículo ordena a gente, o povo de Deus, a ensinar e aconselhar um ao outro com toda a sabedoria. Então, além de a gente ter um coração que precisa estar habitado ricamente com a palavra de Cristo, a gente também precisa que esse coração transborde de sabedoria. Há uma imensa responsabilidade, meu amado irmão, em ensinar e aconselhar alguém. Eu não posso simplesmente ensinar alguém com aquilo que eu acho que é certo ou com aquilo que eu acho que é bom. Eu preciso de ensinar e aconselhar alguém com aquilo que a palavra de Deus estabelece como princípio de vida para o povo de Deus, como princípio de vida para um filho de Deus. Então eu não posso aconselhar alguém segundo a minha perspectiva de vida, com a minha experiência de vida humana, mas eu preciso aconselhar, eu preciso instruir alguém conforme a direção que a palavra de Deus estabelece para ser seguida. Por isso, meu amado irmão, ensinar e aconselhar é algo que a gente deve levar muito a sério, porque a gente precisa ter justamente esse coração sábio nas mãos do Senhor, para que Ele possa usar a gente nesse ministério de ensino e de aconselhamento. Então, olha o que nessa mesma carta de Paulo, agora no capítulo 1 aos Colossenses, no verso 28 e 29 diz: Nós o proclamamos, falando de Cristo, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então a primeira lição que a gente vai tirar aqui hoje é que a verdadeira sabedoria é o resultado de um coração tomado pela palavra de Deus. Por isso a gente persegue a palavra do Senhor, por isso a gente medita nela dia e noite, por isso a gente presta atenção para ouvir nela a voz de Deus, por isso a gente fica o tempo todo se alimentando, meditando na palavra de Deus, dia e noite, para que a nossa vida seja útil nas mãos do Senhor, para que ela esteja sempre pronta a ser usada por Deus. Alguns crentes gostam de disputar conhecimento bíblico. Pensam que a vida cristã é um tipo de gincana bíblica, onde eles vão ser recompensados aqueles que vencerem os seus irmãos nessa disputa bíblica. Minha oração é que você já tenha entendido que a palavra de Deus não é para ser usada dessa forma de jeito nenhum. Na verdade, meu amado, eu não sei até que ponto uma gincana bíblica seria útil, pois é muito mais fácil ela acabar reforçando aquele desejo de disputa que existe na velha natureza, trazendo de volta à vida a arrogância humana. Conhecer a palavra de Deus sempre nos conduz à humildade, nunca à arrogância. Quanto mais conhecemos a palavra, mais nos sentimos pequenos e impotentes diante do poder dela e da sabedoria dela. Não o contrário, não nos sentimos grandes diante da sabedoria e do poder da palavra de Deus. Quem pensa ter algum conhecimento bíblico e arroga-se de alguma forma ser detentor desse conhecimento, na verdade está tomado por sua própria arrogância. Sua suposta sabedoria está no máximo limitada a um conhecimento humano e que é totalmente ineficaz na caminhada da fé. Na verdade, não é só ineficaz, mas é um enorme obstáculo para a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E ela nos molda a semelhança com Jesus Cristo, vai transformando a nossa vida, o nosso comportamento como o de Jesus Cristo. Quando a gente enche o nosso coração com a palavra de Deus, ela necessariamente vai nos transformando em pessoas mais parecidas com Jesus, sábias como Ele, cuja sabedoria vai ser sempre demonstrada em nossas ações, não no nosso intelecto. Ela não fica aprisionada à nossa mente, ela vai sendo demonstrada na maneira como nós lidamos com as situações e principalmente na maneira como lidamos com as pessoas, mediante a prática de boas obras com humildade, jamais mediante a arrogância. Olha o que Tiago diz em sua carta, no capítulo 3, do verso 13.
Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Percebeu o que provém da sabedoria? São obras praticadas com humildade. Nunca o resultado da sabedoria é arrogância, mas sempre a humildade, repito. O sábio não é alguém que está sempre pronto para exibir seu conhecimento bíblico. O sábio é alguém que está sempre pronto a praticar boas ações com humildade. Ele não quer ser notado, ele quer ser útil ao Senhor, ele quer ser servo dos outros. O sábio não é aquele que pensa que detém algum tipo de conhecimento, mas o que tem um coração cheio da palavra, que quer ser de todas as formas usado pelo Senhor, quer ser um instrumento de edificação na vida de todos aqueles que ele tiver oportunidade. Porém, quem se julga sábio, meu amado irmão, e se gloria em sua suposta sabedoria, ele está, na verdade, abrigando no seu coração, não a palavra de Deus, mas a arrogância humana. Olha o que nesse capítulo 3 de Tiago, a gente lê o verso 13, olha o que no 14 e o 15 vão dizer. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual e é demoníaca. Quem busca na palavra de Deus ouvir a voz do Senhor, ouve a voz do Senhor. Quem se dedica a ter um coração ricamente habitado pela palavra de Cristo, acaba tendo esse coração ricamente habitado pela palavra de Cristo. E necessariamente o resultado desse coração ricamente habitado pela palavra de Cristo, dessa busca por esse enchimento da palavra de Deus, é uma vida que tem prazer em servir. Olha o que diz aí o verso 17 dessa carta de Tiago que a gente está lendo aí no capítulo 3. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A sabedoria que vem do alto é essa que os filhos de Deus buscam na palavra de Deus. Ela produz em nossa vida santidade, nos desperta a vontade de Deus, nos desperta a viver para o Senhor. Ela não nos volta para nós mesmos, mas ela nos volta para o outro. Ela nos volta para o Senhor, para a glória dele e para o serviço ao corpo de Cristo. Por isso, meu amado irmão, nesse capítulo 3 de Colossenses, como nós vimos no estudo passado, a palavra de Deus está estabelecendo uma tríade para a gente viver essa vida cristã, esse discipulado prático. Uma mente conectada nas coisas do alto, um desejo de ser como Jesus e ter esse coração tomado pela palavra de Deus que transborda de sabedoria e adoração. Ter esse coração tomado pela palavra de Cristo nunca vai nos direcionar à arrogância, nunca. Sempre a humildade, sempre a uma vida como a de Jesus, para servir, pronta a abrir mão de tudo, para se fazer servo, assim como Jesus fez. A gente conhece muito bem o texto de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo ao que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não se engane, meu amado. Jamais se permita pensar em algum momento, em alguma situação que você sabe, que tem alguma competência para instruir e para aconselhar alguém. Humilhe-se sempre diante da mão de Deus, humilhe-se sempre diante da palavra de Deus, buscando nessa palavra a sabedoria necessária para viver como um instrumento de edificação da vida do seu irmão, um instrumento de Deus na vida das pessoas que Ele colocar no seu caminho. Isso sempre com muito temor e tremor. Sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabemos que os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina e por isso acabam colhendo frutos da sua arrogância. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Entenda, meu amado irmão, antes de qualquer coisa, que a fonte da sabedoria é o próprio Deus. Por isso a gente precisa se dedicar
a buscar esse Deus diariamente, a buscar o Senhor diariamente em sua palavra, a ouvir sua voz, a encher nosso coração ricamente dessa palavra, para que o nosso coração transborde então dessa sabedoria, para sermos tanto sábios, para vivermos a vontade de Deus, para fazermos nossas escolhas conforme a vontade do Senhor, para vivermos para a glória dele, mas também para sermos sábios, para ajudarmos as pessoas a viverem essa vontade de Deus. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse versículo 16 hoje é que a verdadeira sabedoria é para ser compartilhada. A palavra de Deus nos disse o seguinte, nesse verso que lemos: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Então, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Vimos que a gente não é sábio, vimos que a gente não tem como compartilhar nada, mas se a gente buscar na fonte, estiver cheio da palavra do Senhor, nosso coração vai transbordar dessa sabedoria. Então, aqui tem duas palavras importantes nesse trecho que a gente leu do verso 16. Ensinem e aconselhem. A palavra original aqui usada para ensinar, ela significa fazer com que se aprenda. E quase sempre ela é aplicada na Bíblia quando se refere ao ensino das Escrituras. Então, fazer com que se aprenda as Escrituras. Já a palavra usada aqui para aconselhar no original, ela significa colocar a mente. Ou seja, fazer pensar, raciocinar, com o propósito de admoestar, advertir, fornecendo conteúdo doutrinário e espiritual para ajudar o outro a escolher a vontade de Deus para a sua vida. Então, meu amado, precisamos estar sempre prontos a compartilharmos aquilo que temos aprendido na palavra de Deus. Sempre prontos a compartilhar os ensinos de Cristo uns com os outros, seja instruindo, seja aconselhando. Vamos recordar as palavras de Cristo a nos confiar na missão de fazer discípulos. O que ele diz para a gente em Mateus 28, 19 e 20? Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a nossa missão de fazer discípulo compreende ensinar a obedecer tudo o que Jesus nos ordenou. Nenhum discípulo de Jesus Cristo pode fugir desse chamado ao ensino. Todo seguidor de Jesus Cristo precisa se dedicar a ensinar a obedecer a palavra de Deus. Aqui em Colossenses nós estamos aprendendo a fazermos exatamente isso de duas formas: instruindo e aconselhando. Então eu preciso basear toda a minha vida na palavra de Deus. Ou seja, minhas decisões precisam se alinhar com a palavra de Deus. Por isso eu encho meu coração ricamente com essa palavra de Deus, para conhecer e para viver essa palavra de Deus. Mas também eu preciso estar pronto a ensinar outros a viver esta palavra. Preciso me dedicar a acompanhar aqueles que o Senhor tem colocado em minha vida. Preciso ensiná-los a obedecerem às ordens do Mestre. Preciso estar próximo dele para admoestá-los sempre que ele tender a se afastar da palavra de Deus. É assim que a gente deve compartilhar a palavra de Deus. É assim que a gente deve compartilhar aquilo que a gente tem aprendido com o Senhor. Preciso fazer isso com sabedoria. Por isso, meu coração precisa estar cheio da palavra de Cristo e nela eu preciso meditar dia e noite para que eu tenha essa sabedoria do Senhor e possa ser útil ao Senhor e não ao inferno. De uma forma ou de outra, meu amado irmão, a gente está sempre ensinando alguém. Estamos sempre influenciando a vida de alguém. E com muita frequência a gente está sempre dando conselho às pessoas. Ainda que eu não entenda a responsabilidade disso, e ainda que eu diga que eu não me vejo assim responsável por ninguém, tem sempre alguém próximo a mim que de alguma forma está ouvindo o que eu estou dizendo, absorvendo os meus conselhos. Então, meu amado, ouça a palavra do Senhor hoje, seja sábio tanto para você quanto para os outros. Enche o seu coração de sabedoria, ou seja, enche o seu coração com a palavra de Deus, com o propósito de viver para a glória dele e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Vejo crentes vivendo como se não fosse prestar conta da sua vida ao Senhor. Vamos prestar contas de tudo, meu amado irmão, que nós fazemos com as nossas vidas e também com o que nós fazemos com a vida dos outros. Vamos prestar conta de tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, de cada conselho que a gente dá, de cada ensino que a gente dá com a nossa vida, com as palavras, com aquilo que a gente tem dito. A gente vai prestar conta a Deus. A sabedoria do Senhor é para ser buscada como quem busca um tesouro. É o que Provérbios 3, de 13 a 15 diz: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que se possa desejar se compara a ela.
A vida nova que a gente recebeu do Senhor é para ser vivida nessa sabedoria, em temor ao Senhor, para a glória dele. Mas também precisamos entender que a nossa vida não dá para ser vivida fora da comunhão do corpo de Cristo, fora da comunhão da igreja. Não há vida isoladamente, mas só há vida quando nós compartilhamos. Toda a sabedoria que eu adquiro do Senhor, toda a sabedoria que vem da palavra de Deus, que eu me alimento dela e medito nela dia e noite, é para ser compartilhada com alguém. Por isso a gente precisa ter esse coração tomado pela palavra de Deus, transbordando o tempo todo de sabedoria. Por isso precisamos buscar esse coração sábio, que se rende à palavra do Senhor e que compartilha com seu irmão aquilo que tem aprendido. Por isso precisamos investir na vida daqueles que o Senhor tem colocado em nossa vida. Não tente viver conforme a sua própria sabedoria, nem muito menos seja relapso com o que você tem ensinado e aconselhado as pessoas, pois se você é um servo de Cristo, Ele quer usar a sua vida para instruir e aconselhar a todos com toda a sabedoria. Outra coisa que a gente pode aprender nesse versículo aqui também hoje, meu amado irmão, é que não somente ensinamos, mas nós também aprendemos. Como vimos, a verdadeira sabedoria não nos leva à arrogância, mas à humildade. Humilde para servir, humilde para aprender. Quanto mais conhecemos o Senhor e mais enchemos o nosso coração com a sua palavra, mais nos sentimos pequenos e impotentes, como já vimos. Qualquer outra percepção da vida não vem do Senhor. Sábio não é aquele que pensa que sabe, mas aquele que tem fome de aprender. Sábio não é aquele que sai por aí procurando alguém para instruir, mas alguém com quem compartilhar a vida de Cristo, que deseja dar e receber de Cristo. Engana-se aquele que pensa que o Senhor o chamou para instruir e aconselhar todos que estão à sua volta. O Senhor nos chamou para nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente. É isso que esse versículo 16 diz, que a gente deve se aconselhar e instruir mutuamente. O Senhor nos chamou para que em nossa comunhão edifiquemos a vida um do outro. Ninguém é completo, meu amado, ninguém é perfeito. Cada um de nós tem algo a ensinar, cada um de nós tem algo a aprender com o outro. Por isso a verdadeira sabedoria vai nos conduzir sempre a essa humildade, pois nos faz entender que a sabedoria completa pertence somente a Cristo, que como seu corpo nós compartilhamos a vida dele. Não tenho somente algo a dar, ou não tenho somente algo a receber. Tenho algo a dar e a receber. Temos algo a compartilhar. A vida do Senhor, sua sabedoria, seu poder, as transformações que Ele tem feito, realizado em nossas vidas. É isso que a gente tem que aprender a viver, a compartilhar essas transformações que Deus tem feito, aquilo que Ele tem nos ensinado, aquilo que temos aprendido com o Senhor. Busque na comunhão com o seu irmão a edificação mútua. Esteja sempre buscando a sabedoria do Senhor para poder de alguma forma ser útil ao Senhor na edificação da vida do seu irmão, mas também anseie por aprender algo com a vida dele, pois essa é a vontade de Deus. Vemos este anseio na vida de Paulo sendo declarado na carta que ele escreve aos Romanos, onde ele explica a sua vontade de passar um tempo com eles. Verso 11 e 12 do capítulo 1, ele diz assim: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. É isso que devemos buscar em nossos relacionamentos, a edificação mútua em sabedoria. Por isso quero encerrar nossa meditação de hoje lendo mais uma vez esse versículo 16 de Colossenses 3, até onde a gente tem estudado. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. É para isso que o Senhor nos uniu nesse corpo, meu amado. É para isso, para a gente edificar a vida do outro, com essa sabedoria que a gente busca no Senhor, que provém da palavra de Deus, com essa sabedoria que brota de um coração que tem buscado conhecer o Senhor, ouvi-lo, meditar na sua palavra e ter esse coração cheio da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Deus use a sua vida poderosamente na edificação da sua igreja. Que Deus use a minha vida, a sua vida na edificação desse corpo de Cristo que nós comungamos. Pai, no nome de Jesus Cristo, que a tua presença, que a tua graça, que a tua misericórdia sejam abundantemente derramados sobre nós. Que o nosso coração se encha dessa palavra, para que transborde dessa sabedoria.
que possamos sempre ter esse anseio, esse desejo de compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que temos aprendido e vivido no Senhor. Que de alguma forma, Pai, sejamos úteis ao Senhor. Que de alguma forma, ó Deus, a Tua sabedoria use as nossas vidas na edificação da Tua igreja. Mais uma vez, coloque em Tuas mãos a vida do Teu povo, o coração do Teu povo. Dá-nos um restante de noite abençoado. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo e transforma as nossas vidas conforme a Tua vontade. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Muito bom passar esse tempinho contigo, estudando um pouco da palavra de Deus. Aplique a palavra do Senhor no teu coração, e se Deus nos permitir, até o próximo culto, até domingo.